E aí, gente, tá tudo bem com vocês? Gente, olha, a nossa última aula, nossos últimos vídeos, né? Vídeo aula bem aqui, vocês estão lembrados? Acredito que sim. Nós estamos fazendo contigo um resumão, um apanhado geral sobre um dos elementos mais importantes da geometria, que são exatamente os ângulos, né? O ângulo não está pensando na geometria, está na geometria plana, está na geometria espacial, está na geometria analítica, ele está na trigonometria, ele tá lá nas funções do primeiro grau, quando se calcula o coeficiente angular, que tem que tirar aquela tangente do ângulo, né? Então nota que o ângulo está espalhado pela matemática, né? E aí a gente vai precisar de mais dessas informações para as nossas próximas aulas bem aí, né? Então nós decidimos fazer exatamente isso contigo, né? Fazer essa revisão, fazer esse apanhado, tirar todas as nossas dúvidas a respeito dos ângulos, para que a gente não possa ter problema com essa figura geométrica bem aqui, né? Gente, olha, você pode fazer uma apanhada geral no nosso vídeo passado, onde nós falamos o que é um ângulo, os elementos do ângulo, como os ângulos são classificados, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto, o que é um ângulo obtuso, ângulo nulo, ângulo complementar, não foi? Ângulo suplementar, ângulo cheio. Falamos quase tudo a respeito do ângulo, né? As unidades, meio ângulo, grau, radiano, grado, minuto, segundo, né? Pronto, então ali nós definimos o que era um ângulo, falamos da classificação, dos elementos do ângulo, né? Hoje, a gente quer dar um pulo à frente, a gente quer melhorar ainda mais. Como assim, Nildo? Pois é, hoje a gente vai fazer isso, a gente vai pegar todas aquelas informações de ângulo, que era o ângulo, classificação, tudo, né? Só que vamos jogar aquela figura, aquele ângulo, dentro das figuras planas. Eita, meu Deus, Nildo, como é que eu vou resolver esse negócio? Calma, calma que a gente vai já dar um jeito para qualquer situação vir aqui, né? Então a nossa missão hoje é bem legal, gente, olha. Já pegar o ângulo, você já sabe o que é um ângulo, e vai ver trabalhar esses ângulos nas figuras planas, né? Ver como ela aparece, dependendo de como aparecer, como é que eu resolvo. Então essas dicas eu vou dar para ti bem aqui, né? Gente, figura plana, já sabe, né? Figura plana são as figuras que possuem apenas duas dimensões, né? Quando tem três dimensões, as figuras já são figuras espaciais, né? Eu vou colocar ângulo na figura plana, ângulo em figura que tem apenas duas dimensões, né? Digo, quem são essas figuras? Olha, são divididas em dois grupos, na verdade, tá? Nós temos o grupo dos polígonos, que são as figuras planas cujos lados são apenas segmentos de reta, coisa que acontece no triângulo. Aqui nessa figura, eu desenhei para nós aqui um octógono, uma figura de 8 lados, né? Então toda figura plana que os lados são apenas segmentos de reta é chamado de polígono. Então nós temos os polígonos, nós temos uma figura que não é polígono, que é quem? Que é o círculo, né? Então você vai ter que analisar o ângulo onde? Nos polígonos e depois na circunferência. Tá? Como é que esses ângulos aparecem nessas figuras da geometria para nós aqui. Tá? Gente, olha, eu tratei o triângulo aqui separado, porque o triângulo é uma figura especial, gente. Olha. Triângulo, embora seja o menor dos polígonos, é a figura que mais aparece no vestibular, tá bem? Aí eu sempre digo, meus alunos, cara, quando você abrir o seu vestibular, que você se deparar com um triângulo, primeira coisa que você tem que fazer, primeira coisa, verifica se você tem o ângulo de 90 graus. Esse é o primeiro passo, cara. Porque se vier o 90 graus aqui, a prova está praticamente resolvida, né? Então bora organizar bem aqui. Eu estou trabalhando ângulo na figura plana. Digo, como é que os ângulos são colocados no triângulo? Primeiro, aqui ó, tem um ângulo de 90 graus. Quando um triângulo tem um ângulo de 90 graus, o nome dele é triângulo que retângulo. Ou seja, é um triângulo que tem o quê? Um ângulo reto. É o famoso triângulo retângulo. Bem? E aí entra aquela ideia dos catetos, da hipotenusa, mas eu não quero falar disso aqui, né? Eu quero falar de ângulo. Tá bem? Olha, bem aqui nós temos um outro ângulo aqui. A gente não sabe quanto é que mede esse outro ângulo. Como a gente não sabe, a gente não gosta de se meter em crenca, não inventa. Eu vou chamar que é um ângulo alfa. Pronto, né? Não sei. E bem aqui eu tenho um outro ângulo também, não sei, eu vou chamar de um ângulo beta, né? Muito aluno costuma dizer que os dois ângulos têm a mesma medida, que eles são congruentes. Gente, nem sempre, tá? Lembrando que dois ângulos só serão iguais se o triângulo tiver dois lados iguais. A gente vai ver depois, lá na frente, tá bem? Tá, que eu tenho que entender bem aqui, gente, olha. Em um triângulo, a soma dos três ângulos tem que dar sempre quanto? 180 graus. Então, essa é a primeira informação. Gente, estou falando de ângulo. Não estou me preocupando com o lado, com o vértice. Aqui a briga é ângulo, tá bem? A briga é ângulo bem aqui. Você tem que dizer o que para mim aqui, olha? Que o alfa, quando eu pegar esse alfa bem aqui, ó, somar com esse beta,
E somar com esse 90 fica assim, alfa mais beta mais 90. Ó, aqui, ó. Obrigatoriamente, esses três caras têm que resultar quanto? 180 graus, certo? Isso aí é de lei lá da geometria plana, né? Gente, olha, mas observe o seguinte. E aqui tem 90, olha. Presta bem atenção, o 90, ele já é a metade do 180, né? É 90 com 90 é 180. Então, só aqui, ó, os três tem que dar 180, mas só que você já tem a metade, cara, olha. Só que a metade do 180, irmão. Então, se aqui tu tem 90, olha o encrenca bem aqui. Então, obrigatoriamente, olha, esse alfa e esse beta tem que contribuir com outro 90, né? Porque esse alfa mais beta resultar 90. E somar com esse 90 vai ter 180, certo? E daqui, então, tira a seguinte conclusão, olha. Que o alfa mais o beta, isso é igual a quanto? A 90 graus, certo? Então, embora nós não saibamos quanto é esse alfa bem aqui e quanto é esse beta bem aqui, tu pode afirmar que a soma tudo resulta quanto? 90 graus. Aí eu quero que tu volte à nossa aula passada, que nós dissemos para ti que quando dois ângulos somados resultam 90 graus, eles são chamados de ângulos o quê? Complementares, tá bem? Olha, gente, essa é a informação ângulo quando você tem um triângulo retângulo, tá bem? Essas informações têm que estar borbulhando na tua cabeça, bem, né? Olha, com relação a esse alfa e esse beta, quando se trabalha triângulo retângulo, geralmente, gente, olha, o vestibular adora trabalhar com três ângulos, que são exatamente o que a gente chama de arcos notáveis, né? Geralmente esse alfa e esse beta, quando é triângulo retângulo, claro, gosto que seja o 30 graus, igual o ângulo favorito para a tua prova, né? Nós temos o ângulo de 45 graus e nós temos o ângulo de 60 graus. Tu deve me perguntar, eu dou, o que é que eu tenho que saber, cara, a respeito desses três caras? É que eu te respondo tudo. E o que é tudo? Vamos lá, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Coloca para nós agora. Não, gente, agora a nossa brincadeira é com ângulo, tá bem? Razões trigonométricas no triângulo retângulo vai ser na nossa aula de trigonometria. Fechou aqui? Gente, você tem que entender essas diferenças aqui. Judô, e se no triângulo não aparecer ângulo de 90 graus? Aí você não tem triângulo retângulo, e você tem triângulo qualquer. Então, gente, olha, na verdade, no fundo, na matemática, existe apenas dois tipos de triângulo. Ou o triângulo é retângulo ou ele não é. Se ele for retângulo, se for retângulo, tem um ângulo reto. Se não tiver um ângulo reto, é um triângulo qualquer. Então, não tem. Então, é um triângulo qualquer. Aí vai aparecer os ângulos para nós aqui. Ó. Temos um ângulo aqui, que dá para ver que ele é um ângulo maior que 90. Ele é um ângulo obtuso, né? Chama até de ângulo alfa também, ó. Aqui eu vou colocar o ângulo beta, né? E aqui eu vou colocar o ângulo gama, né? Então, gente, se nenhum dos três ângulos de um triângulo não medir 90 graus, então o triângulo não é um triângulo retângulo, está diante de um triângulo qualquer. Aí vale a relação sempre, né? A soma dos três ângulos, alfa, beta e gama, também resulta quanto? 180 graus. Fechou? Gente, lá na trigonometria, você vai ver que para resolver questões que envolvem triângulo qualquer, não serve as relações que você vê aqui no triângulo retângulo, né? Aqui tu vê quatro, né? Pitágoras, seno, cosseno e tangente. Esses quatro elementos não vão servir para cá, tá? Mas lá na trigonometria a gente mostra para ti bem legalzão lá, tá? Fechou? Gente, olha, eu tenho uma informação muito útil aqui que é a respeito do triângulo isósceles, que é um caso especial, né? Aqui muita gente perde essas informações aqui e acaba perdendo questões, inclusive, né? Triângulo isósceles, qual é a definição dele? Ele possui o quê? Dois lados com a mesma medida, certo? E que não impede que ele tenha os três. Vamos trabalhar com a possibilidade de que esse lado é igual a esse. Então, se eu chamar, por exemplo, esse lado de A, esse aqui também terá que ser A, né? Ok. Então, ele tem dois lados com a mesma medida. Gente, ó, então, esse lado de baixo aqui, ele tem medida diferente, certo? Vai com a medida. Aí, gente, ó, toda vez o lado que tem medida diferente, ele é chamado de base. Tá? É um caso especial bem aqui, é um caso de base. Fechou aqui? Lá, legal, legal, né? Tá, o que é que eu quero que tu leve para cá? Quando um triângulo possui dois lados com a mesma medida, ele também vai possuir dois ângulos congruentes. Então, vai aqui, cara, não perca. Olha, lado igual ângulo congruente. E o contrário é verdadeiro.
Se um triângulo apresentar dois ângulos congruentes, esse ângulo, bem a medida desse, também terá dois lados congruentes, isso é verdade. Tá? Verdade. Então, cuidado para isso bem aqui, tá? Porque às vezes a prova que é ao lado te dá o ângulo. Esse cara, se os ângulos forem iguais, claro que os lados também serão iguais. Tá bem? Então, e lado igual, ângulo igual. Então, essa é uma informação muito útil para um triângulo isósceles, que gosta de aparecer no vestibular, e essas informações gostam de estar presente nas nossas provas aí, né? E uma observação importante bem aqui, né? É que você sabe com relação ao triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero possui o quê? Três ângulos com a mesma medida e três lados com a mesma medida também, né? Diz que todo triângulo equilátero é equiângulo, né? Gente, olha, não esqueça. Qual a exigência do triângulo equilátero? Tem o quê? Os três lados com a mesma medida. Qual a exigência do triângulo isósceles? Ter os dois lados com a mesma medida. Gente, observe que o isósceles precisa apenas de dois e o triângulo equilátero tem três. Então, moral da história. Todo triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Tá bem? Então, vou colocar bem aqui, ó. Todo triângulo equilátero também é um triângulo isósceles. Agora, fica muito atento para a volta, que a volta não é verdadeira. O triângulo equilátero é isósceles? Sim, é. O triângulo isósceles é equilátero? Não. Bem, então dicas importantes para a gente destruir a nossa provinha lá. Showzaço? Ok, vamos continuar que isso é pouco, gente. Ó. Então isso aqui são informações com ângulos. Quando estiver trabalhando triângulo, verifica se o ângulo é 90 graus, verifica se não tem, cuidado para a soma, cuidado para os complementares, se for isósceles, qual a informação do ângulo igual, dá lado igual. Então, isso aqui tem que estar contigo nas tuas provas, cara, né? Eudô, como é que funcionam os ângulos nas outras figuras? Porque não é só triângulo, né? Nós temos os quadriláteros, figura que tem 4 lados. Inclusive, gente, tem que saber o nome de todos os polígonos, né? Tem que saber 4 lados é quadrilátero, 5 lados é pentágono, 6 lados é hexágono, 7 lados é heptágono, 8 lados é octógono, 9 lados é eneágono, 10 lados é decágono, 11 lados é undecágono, 12 lados são dodecágono, 15 lados é o pentadecágono e o 20 lados que é o icosságono. Então esses são os polígonos que o vestibular gosta de cobrar. Tá bom. Com relação a ângulos, o que é que a prova gosta de cobrar desses caras? Bem aqui, essas três informações aqui. A prova deve pedir para você fazer a soma dos ângulos internos, a soma dos internos e a medida de cada um desses ângulos aqui. Fechou aqui? Gente, eu usei como exemplo para vocês aqui um octógono. É uma figura que possui 8 lados, né? Então, ó, octógono. Eu não estou preocupado se todos os lados têm a mesma medida. Estou preocupado que esse polígono é um polígono convexo. Lembrando que tem polígono convexo e polígono côncavo. E para o bem geral da nação, para a nossa felicidade, os nossos vestibulares não cobram polígono côncavo. Fica despreocupado com isso. O vestibular só cobra polígono convexo. Então, está aqui um exemplo de um polígono convexo. Fechou? Aí o vestibular perguntou. Suponho que eu tenha aqui jogado um octógono na tua prova. E a prova quer saber quanto vale a soma dos 8 ângulos. Gente, lembrando que o número de ângulos refere-se ao número de lados, né? Se a figura tiver 20 lados, ela vai ter 20 ângulos, claro, né? Então, como tem 8 lados, ela vai ter 8... Olha, um ângulo aqui. Olha que lindão. Deixa eu fazer todos para ti, não tenho pressa. Outra aqui, ó, tá vendo? Vou fazer todos os ângulos para ti aqui. Gente, temos um problemão aqui, né? Nós não sabemos qual é a medida de nenhum ângulo desse. Nenhum, não sei, juro pra ti, não sei. Até porque, né, como deve ter lado maior que o outro aqui, tem ângulo maior também aqui, né? Show? Ok, vem. De não perder nada, vem aqui, cara. Nildo, como é que eu vou calcular, bicho, a soma de tudo isso? Eu quero saber, se eu juntar todos esses 8 ângulos, bem, quanto é que vai dar? Gente, bem esperto aqui, dá pra te enxergar que esses ângulos aqui, né, ele é maior que 90 graus, né? Lembra, 90 graus dá para fazer um quadradinho, né? Tem aqui o 90 graus, ó. Nota que esse ângulo é maior que um quadradinho, né? Eu não consegui ver. Ó, por exemplo, aqui, ó. 90 graus, gente, seria isso aqui, ó. Ó, esse quadradinho bem aqui, ó. Então dá para você ver que ele é maior que o 90, né? Tá sempre alguma coisa bem aí, né? Tá, a prova quer saber. Se você for somar os 8, amiguinho, quanto daria? Tá bem? Então eu estou preocupado com quem? Com a soma dos ângulos internos. Dildo, mas eu não sei nenhum. Você não precisa saber.
Para você saber a soma dos ângulos internos, basta você saber quantos lados a figura tem. Meu Deus, como assim, cara? Dizer que eu não preciso saber tamanho de ângulo? Não, vai saber a quantidade de lados. Como, cara? Olha para mim. Acompanha comigo aqui, eu vou te dar de presente essa fórmula. Ó. Esse S é de soma, tá bem? Esse I quer dizer que é o ângulo interno. Soma dos ângulos internos é igual a... Aí fala o seguinte, olha. Tu só confere quantos lados a figura tem. Eu chamo isso de N. Vou colocar N, por exemplo, aqui, ó. Você subtrai de 2, tá bem? E multiplica por 180. Cara, cravou bem aqui, ó. Caraca, Nildo, só isso? Irmão, só isso, cara. Então quer dizer que eu poderia saber quanto vale a soma desses 8 ângulos bem aqui? Poderia. Era só tu colocar 8 bem aqui, ó. Não tem 8 lados? Tem 8 ângulos? Coloca 8 bem aqui. Ficaria 8 menos 2 daria 6. Era só tu fazer 6 vezes 180. Pronto, o resultado matava. Era a soma dos 8 ângulos bem aqui, né? Show, já foi, ó. Quer ver? Vou até fazer para ti aqui, ó. Até fazer como é que ficaria bem rapidinho bem aqui. Ah, 8, então vamos lá. Soma dos ângulos internos é igual a quem, ó? N menos 2. Quem é o N? 8, porque ela tem 8 lá. Então ficaria o quê? 8 menos 2. Vou até fazer aqui, ó. 8 menos 2 vezes 180. Aí 8 menos 2, 6. Ficaria 6 vezes 180. É só multiplicar 180 vezes 6. Vou multiplicar para isso aqui, ó. 180 vezes 6, tá? 0 vezes 6 dá 0. 8 vezes 6, 48. Vão 4. 1 vezes 6, 6 e 4. Ó, 1080 graus. Então, quando você juntar esses 8 ângulos aqui, não sei nenhum, mas quando juntar os 8, sabe quanto vai dar? 1080 graus. Pronto, ó. Viu como é facinho? Nós calculamos o 8 sem saber nenhum. Agora não esqueça da definição, tá? N menos 2 vezes 180 calcula o quê? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono do mundo. Nildo, vale para qualquer um? Para todo polígono convexo. Nildo, caiu, por exemplo, um pentadecágono. Alô, eu quero um terreno, no formato de um pentadecágono, queria saber a soma dos ângulos. Gente, pentadecágono tem quantos lados? 15. Então seria 15 ângulos. Colocaria o que bem aqui, ó? 15 menos 2 daria 13, só fazer 13 vezes 180 que já dava a soma dos 15 ângulos lá. Fechou aqui? Bonito? Perfeito, gente. O que é que rola bem agora? Queridos, se um polígono tem ângulo interno, ele também vai ter ângulo externo. Tá bem? E aí, ao contrário de que muito aluno pensa, porque no fundo ele tem um pingo de razão, mas ele não está totalmente certo. Por exemplo, vou pegar bem aqui, ó. Esse ângulo aqui que eu pintei de vermelho para você é o ângulo interno. Aí o aluno pensa que o ângulo externo é esse que está bem aqui, ó. Isso não é verdade. Mas o ângulo que está fora é, por isso que eu falo, tu tem um pingo de razão. Gente, não é essa a verdadeira definição de um ângulo externo que fica fora. O ângulo externo, ele se dá pelo prolongamento de um dos lados. Não entendi. Passa direto com o lado. O lado que tu quiser. Bem aqui, ó. Bem aqui, tá vendo esse lado? Ele vem, aí ele para bem aqui. Eu vou passar direto com ele, assim, ó. Ó, passei direto. Ó. Viu como eu passei? Aí quando tu passa direto, aí sim você vai fazer o ângulo externo. Então, esse cara de preto aqui, ó, que é o ângulo externo. Cadê o ângulo externo, ó? Passou direto com esse, ó. É esse carinha bem aqui, ó. Então, se a figura tem 8 ângulos internos, é claro que ela vai ter também 8 ângulos externos, né? E uma das perguntas do vestibular é o quê? Quando você somar esses 8 ângulos que estão aí fora, quanto é que vai dar? Nós temos uma formulazinha para calcular a soma desses ângulos? Aí não, né? Para calcular a soma de ângulo interno, nós temos. Para calcular a soma de ângulo externo, nós não temos. Não temos? Como é que eu vou calcular? Calma, que já está milimetricamente calculado para você. Nossa, então manda aí. Aqui, amiguinho, ó. A soma dos ângulos externos, que estão fora também, de qualquer polígono convexo do mundo, qualquer um, sempre resulta quanto? Olha, 360 graus. Cara, pode ser octógono, pode ser pentágono, pode ser triângulo, pode ser eneágono, pode ser qualquer figura. Você pegar todos os ângulos externos e somar, sempre resulta quanto? 360 graus. Fechou? Gente, olha, uma informação muito útil para você bem aqui, olha. Esse ângulo aqui,
o de branquinho, que está aqui dentro, ele é o ângulo interno. Coloca até o I de interno. Esse preto, bem aqui que está aqui fora, é o ângulo externo, certo? Nota quando você juntar o ângulo interno com o ângulo externo, isso aqui dá uma meia volta, olha. E uma meia volta resulta quanto? 180 graus. Então vou até fazer bem aqui para você, olha. Um ângulo interno mais um ângulo externo, somando, juntando os dois ângulos, sempre vai resultar quanto? 180 graus. Significa dizer que esses ângulos são ângulos o quê? Suplementares. Então, ó que maravilha, cara. Olha como é linda essa coisa chamada de matemática, né? Quando Deus fez a matemática, ele estava namorando, cara. Só pode, que ela é muito fantástica, né? Gente, olha, há uma situação importante para ti bem aqui, tá bem? Tá? Porque essas informações aqui, elas não interessam se o polígono é regular ou não. Porque, ó, ninguém se preocupou aqui em saber se os lados desse octógono tem todo o mesmo tamanho. Não quero saber. Quero saber só que seja convexo. Eu calculo a soma dos externos, a soma do interno, sem problema, né? Só que, gente, há algumas informações, e o vestibular adora isso, viu? Gosta de trabalhar com polígono em que os lados têm todos o mesmo tamanho. Imagina, todo o mesmo tamanho, mediu com uma régua bonitinho pelos dois lados, todo o mesmo tamanho. Tinha um transferidor, bora imaginar que a gente mediu todos os ângulos, tudo. Então, gente, quando uma figura possui todos os lados, figura que eu falo é o polígono, tá? Todos os lados, cara, e todos os ângulos, tudo do mesmo tamanho, ou seja, tudo congruente, nós chamamos essa figura de polígono regular, tá? Então só é regular se tiver lado e ângulo congruente, tá bem? Se tiver só lado, não vale. Se tiver só ângulo, não vale. Tem que ter lado e ângulo. E então, se ele for regular, você pode calcular a medida de um desse. Porque, gente, se ele não for regular, esses ângulos aqui vão ter medidas o quê? Diferentes. Agora, se ele for regular, claro, todos eles terão medidas iguais. Aí você precisa calcular quanto é a medida de um cara desse. Vai ser muito fácil, né? Porque, tipo assim, ó, a soma dos 8 resultou 1080, não foi? 1080. Quer dizer, se eu quisesse saber de 1, como são 8, bastava pegar 1080 e dividir para 8. Aí daria a medida de 1, não são 8, então bastava dividir para 8. Ah, mas era 10 lá, dividia para 10. Pronto, tranquilão, né? Então, para você calcular a medida de só um ângulo interno, só um, o que tu faz? Calcula todos e dividir pela quantidade. Pronto. Aqui, eu calculei todo. Quanto foi que deu todos? 1080. Quantos são? 8. Eu divido por 8, aí dá o valor de 1. Então, primeiro tem que fazer o quê? Calcular todos. E como eu calculo todos? Está aqui a fórmula. Está aqui a fórmula. Então, primeiro tu vai fazer o quê? Para calcular só um, olha. N menos 2 vezes 180. Calculei todos. Ah, eu quero só um. Então, tu divide pela quantidade. Quantidade é aquele próprio N que você colocou bem aqui. Lindo? Tranquilo aqui? Então, você quiser saber quanto vale um carinha desse, vai você pegar aqui, olha, o 1080 e dividir para quanto? Para 8. Tá bem? Inclusive, eu deixo para você fazer isso aí tranquilo, tá? Deixo para te fazer isso aí, de boa. Dildo, isso aqui é um ângulo interno. Quanto vale só um daqui de fora? Os de fora são todos iguais? Não. Os de fora, assim como os internos, só são congruentes se o polígono for regular. Quer dizer, se o polígono não for regular, os ângulos externos terão medidas diferentes. Mas se for regular, claro que eles terão medidas iguais. Então, se ele for um polígono regular, tu pode muito bem calcular a medida de um desses. Como? E, novamente, calcula todos, dividido pela quantidade. Só que todos já é calculado, né? Quanto é? Né? 360 graus, a soma dos ângulos externos. Então, é só você dividir, melhor dizendo, pela quantidade. Aí você tem o quê? A soma dos ângulos externos. Ou melhor, a medida de um ângulo externo, bem aqui. Então, gente, são essas informações que você tem que saber de ângulos quando você for trabalhar os polígonos, né? Seja triângulo de uma maneira particular, como qualquer polígono convexo da geometria. Tá bem? Então organize-se aí, gente. Ó, organiza aí. Se você não conseguiu compreender alguma passagem aí, sabe o que tem que fazer, né? Perturba o Nildo lá no PV, que o Nildo vai tirar suas dúvidas, porque você não está sozinho. Eu estou contigo nessa caminhada rumo à tua aprovação. Tá bem? Gente, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que esses ângulos se comportam dentro da circunferência, tá bem? Então, obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.